Graças e paz sejam com todos. Deus nos abençoe nessa noite, não é? Eu vou pedir a todos que abram comigo sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10. Quem achou, diga amém. Amém. Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, nós vamos ver aqui dos versos 36 em diante, que diz assim, então, a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, versos de 36 em diante. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Feche os olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez, Senhor, ouvirmos a Tua voz, que o Teu Espírito Santo fale conosco, ministre, Senhor, em nosso coração, que o Senhor perdoe as nossas falhas, Pai, que se acumulam diante dos nossos olhos, mas que pelo sangue do Cordeiro, Pai, pela Tua graça, Senhor, somos purificados. Que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra nessa noite, Senhor, como o Senhor fez ao longo deste dia. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, tem um videozinho que fica circulando pela internet aí, que são dois cachorrinhos. Na verdade, são cachorros um pouco grandes, não é pequenininho não. Mas eles ficam um de frente para o outro, rosnando, não é? Mostrando os dentes, toda aquela manifestação de fúria e tal, só que um está do lado de dentro da casa, com o portão fechado, e o outro está do lado de fora. E aí eles ficam um olhando para a cara do outro, encarando, mostrando os dentes assim, né? E alguém vai lá e abre o portão. E quando abre o portão, um olha para o outro e só falta dar a paz do Senhor, assim, né? Aí fecha o portão de novo. Quando fecha o portão, de novo, ele mostra o dente, aí fica um brigando com o outro, aí o cara vai lá e abre o portão de novo. Acabou a fúria, né? É aquele macho que não é tão macho assim, sabe? Você já viu gente assim, que sempre canta de machão, diz que é, mas na hora do vamos ver não é de verdade, coisas assim, né? Tem crente que é assim também, diz que é crente, mas quando você vai ver não é muito crente na verdade, né? Você não sabe se a calçada é mais suja do que a boca dele, você não sabe às vezes, não é se é só uma aparência, enfim. E aí me faz lembrar quem são dos antigos, não é? Eu sou nascido em 1980, sou do século passado, e acho que foi em 1984. O irmão ali vai lembrar com certeza, né, irmão? Saiu um comercial de um shampoo que era anti-caspa, chamava Denorex. Você lembra desse shampoo? E aí o pessoal pensava que era remédio, mas não era. Então, Denorex parece, mas não é. Parece remédio, mas não é. Era um shampoo, não é? E a verdade é que tem muito crente que está meio que nessa de parece que é, mas não é. E a Bíblia, meus irmãos, ela define, não é, para todos nós o que é, de fato, ser cristão e aquilo que não é. Ela dá para a gente, não é, sinais e condições, portanto, para que a gente possa observar, não é? E pelo fruto a gente há de saber, não é, que tipo de árvore é essa. Hoje aqui durante o louvor falamos bastante de árvores e frutos, enfim, foi um tempo muito gostoso e glória a Deus por isso. E hoje eu queria que nós nos concentrássemos aqui nesse verso de número 39, no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, porque há uma divisão aqui, meu irmão, de quem é e quem não é. Verso de número 39, ele diz assim: nós, porém, quando ele diz nós, o autor ou a autora, não se sabe ao certo aí a autoria da Epístola aos Hebreus,
mas quem escreveu se incluiu nisso. Por isso ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. De quem nós somos? Se não somos dos que retrocedem, ele diz: mas nós somos dos que creem e são salvos. Então há uma separação que a Bíblia faz aqui entre aqueles que de fato são da fé, por isso são dos que creem, como está na NVI, não é? Se você tiver com a Almeida Corrigida e Fiel, ou a Almeida Revista e Atualizada, não é? Mas nós, os da fé, não é? Para a salvação. Talvez esteja um pouco diferente de como está a NVI, mas o sentido é o mesmo. E há então uma separação de dois grupos aqui, não é? E tudo começa, meus irmãos, quando nós observamos o início do capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Esse autor, ele está dando para a gente algumas informações que são muito importantes. Ele fala, por exemplo, não é? No início do capítulo 10, se você fosse comigo ali no primeiro versículo, você observaria que ele está trazendo aqui um contexto da importância, não é? E a diferença entre os sacrifícios que se faziam no tempo de Jesus com o sacrifício de Jesus. No verso 1 ele diz: a lei apenas traz uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Ela está dizendo que o sangue de bois, não é? O sangue dos bodes, de animais, não tinham a eficiência, não tinham poder para transformar a mente das pessoas, não é? E tirar a culpa da mente das pessoas, mas havia necessidade de que isso fosse feito anualmente, ritual a ritual dos sacrifícios, até que viesse um que fosse verdadeiro. E é o que ele fala sobre o sacrifício de Jesus. No verso 3 ele continua dizendo: contudo, estes sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. No verso 5, por isso quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, e de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então aqui nós vemos o autor colocando que o sacrifício do Senhor Jesus é diferente dos demais, e estes outros não é o que interessa para Deus, não é isso que traz de fato ali, não é, a consumação, a plenitude da demanda da lei. Mas quando o Senhor prepara para ele um corpo, como ele diz aqui, não é? No início do verso 5, sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. Ou seja, Jesus veio com este propósito de morrer na cruz por todos nós, não é? E no verso 8 ele continua dizendo: primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas e holocaustos, e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. E então acrescentou: aqui eu estou, e vim para trazer, ou para fazer a sua vontade. Ele cancela o primeiro, para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. E a partir dali, a sequência destes versículos vão dizer para a gente a superioridade do sacrifício de Jesus. Por que hoje não se faz mais sacrifícios? Porque veio o Cordeiro Santo de Deus, cujo o sangue de um inocente, não é? Foi ali imolado em favor de muitos. A partir disso, e com base nisto, diante dessas verdades, não é? Pelas quais manifestam expressamente a graça de Deus, ou seja, um favor imerecido. Para todos nós, o castigo era devido, meu irmão. Para todos nós, o inferno, ou seja, a punição, é devida, porque estávamos debaixo de uma condenação. Mas a partir do sangue de Cristo, ou seja, um alicerce para todos nós, agora nós temos acesso à graça. Fomos livres da morte e trazidos para a vida. E ali no verso de número 22, não é? Ele diz assim: assim, ou seja, diante de todas essas verdades, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé,
tendo os corações aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Portanto, a partir do sacrifício de Cristo, a consciência do pecado naquele que está em Cristo, não é que ele deixou de ter a culpa. A culpa é dele, os atos foram dele, mas foram pagos por alguém. E é esta consciência de que foi pago em Cristo que agora lava os nossos corpos, não é? E nos permite agora caminhar com Cristo, pela graça. Este é o alicerce. E vem a partir deste alicerce, pontuado aqui pelo autor da Epístola aos Hebreus, não é? O primeiro dos 3 pontos que eu gostaria de comentar nessa noite, que se referem então àquilo que é característica ou vida de alguém que é de fato cristão. Em tempos como os que nós vivemos, há uma grande confusão. Se você tivesse votado num determinado partido aí, não é? Você parece que não é mais cristão. Se você comunga do conhecimento de tal coisa, parece que você não é mais cristão. Ser cristão agora parece que é definido pelo time que você torce ou pelo político da sua preferência. E não, meu irmão, não tem nada a ver com isso. É fato que a igreja precisa ensinar os seus, as suas ovelhas, a igreja precisa ensinar as pessoas acerca dos princípios e valores que são bíblicos. E diante disso, por uma questão óbvia, não é? Como diz o Salmo 1, que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Então a Bíblia parece direcionar um caminho para todos nós. Mas é aí que nós precisamos entender que as pessoas precisam aprender, de fato, o que é ser cristão. Se você não conhece o que é, como é que você compara com aquilo que não é? A primeira característica, portanto, que a Bíblia ensina do que é ser cristão, está aí no verso 23, que nós vamos ler agora. E ela diz da seguinte maneira: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A primeira característica que define um cristão, meu irmão, é a sua confiança, é a sua confissão. Qual é a confissão de fé que você tem? Nós vamos ver ali no verso 1 do capítulo 11, o autor ele dá uma definição, ou o que parece ser uma definição, do que seria fé. A fé, meus irmãos, em Cristo, ela é um conjunto de fatores. Nós cremos que Cristo é Filho de Deus, nós cremos que Cristo nasceu, não é, de uma maneira especial, concebido pelo Espírito Santo. Nós cremos na vida e no ministério do Senhor Jesus. Nós cremos que quando chegou aquela sexta-feira da Páscoa, ele foi morto naquela cruz. Ao terceiro dia, no domingo, logo pela manhã, ele ressuscitou dos mortos. Tudo isto, meu irmão, é a nossa confissão de fé. Se nós olhamos para aquilo que é a nossa confissão de fé e entendemos o que é isso, esta pessoa pode dizer que ela é cristã, porque esta é a confissão de fé. Agora, quando eu olho para a minha confissão de fé e alguém vem e diz para mim: não, pastor, porque se você der dinheiro na igreja, você vai ficar milionário, o que isso tem a ver com a minha confissão de fé? Tem alguma coisa a ver, sim ou não? Não, né? Então isso, meu irmão, e esse tipo de coisa não cabe naquilo que é a confissão de fé. Verso 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Agora o autor está direcionando você a se lembrar, a se recordar de todas as promessas que Deus fez. E quando nós lembramos de todas as promessas que Deus fez, aí vem uma pergunta. Alguma delas Deus deixou de cumprir? Ou alguma delas Deus falhou? Você tem dúvida? Você não sabe? Você está com vergonha de responder? Você dormiu? Alguma delas Deus falhou, sim ou não? Não. Meus irmãos, é claro que não. Em todas, Deus foi fiel. Deus cumpre a sua palavra. E aqui ele está dizendo que nós devemos nos apegar, não é? No verso 23, com firmeza. É agarrar com todas as forças. Para você não esquecer essa imagem nunca na sua vida, pensa num náufrago. Pensou no náufrago? O cara está lá, o Titanic afundou. Bluft. E ele está lá no meio do mar.
naquela coisa, muita gente gritando, e ainda o pessoalzinho lá com o violino na última musiquinha lá, né? Mais perto, e tá tudo... e de repente ele vê um tronco passando na frente dele. O que ele faz? Ele vai agarrar aquele troço, né? Porque é a última condição que ele tem de permanecer vivo. O que o autor aos Hebreus está dizendo para mim e para você, no verso 23, ele diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. É como este náufrago que agarra aquele pedaço de madeira, aquela porta que está boiando, eu sei lá o que é, e sobe. Se você assistiu o Titanic, você deve se lembrar que a Jack é o homem, né? A Rose, ela ficou boiando em cima de uma porta, não ficou lá? E o Jack ficou lá. Aí ele deu uma congelada, ela deu um peteleco nele e ele afundou depois, não foi? Ele foi lá para baixo. Mas ela se apegou àquela porta. O cristão, meu irmão, é aquele que se apega, não é? E com firmeza a todas as promessas que o Senhor lhe fez. Isso é ser cristão. É não duvidar e de maneira nenhuma naquilo que é a promessa de Deus. Se nós fôssemos ao capítulo 11 agora, no verso 1, ele diz o seguinte, a definição de fé, porque é se apegar a essa fé. E ele diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Parece ser uma definição de fé, não parece? Porque ele diz que a fé é. Isso é um pedaço da fé. A fé tem muito mais, porque nós cremos em Cristo, não só nas promessas. Mas ele está dizendo agora aqui que eu creio nessas promessas, ou seja, é a certeza daquilo que nós esperamos. E o que nós esperamos, meus irmãos? Alguém está esperando algum time ser campeão mundial aí, para ver se consegue alguma coisa. Outros estão esperando que achem provas de que a eleição foi fraudada. Outros, eu sei lá o que está esperando, está esperando o ônibus aí na esquina. O que é que nós, cristãos, esperamos, meu irmão? No verso 37, o autor aqui está nos ajudando a lembrar. Pois breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. O que nós estamos esperando, meu irmão? A consumação de todas as promessas do Senhor. Nós estamos então olhando para este conjunto de promessas, e isto é fé, isto é se apegar. É mais ou menos como que esse banco é muito alto. Me ajuda alguma cadeira aqui? Algumas Bíblias, obrigado, meu irmão. Algumas Bíblias vão trazer que a fé é o firme fundamento, não é? Quando nós pensamos no firme fundamento, que também é uma tradução muito boa para aquilo que está no versículo 1 do capítulo 11, ela está falando de uma palavra que é hipósteles no grego. Hipósteles, para quem já ouviu falar de cristologia, só um nome bonitinho, né? Fala da dupla natureza do Senhor Jesus. Quem se lembra? Foi inclusive motivo de muita discussão na história da igreja. O Senhor Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Duas naturezas que não se misturam. Enquanto ele, homem, não se misturou com a natureza divina, enquanto o divino não se misturou com a natureza humana. Como é que isso acontece? Esse é um mistério da fé, nós não temos como explicar, mas Deus é poderoso para fazer. E assim o fez. O nome disso é a união hipostática, são as duas naturezas. E o que isso quer dizer, essa palavra hipostática, que vem de hipósteles, quer dizer essência. Ou seja, a essência dos dois é a mesma. A essência desta cadeira, apesar dela ter espuma e tecido, a essência dela, se você olhar, é de ferro. Assim eu acho. Está pintada aqui, vai ver que é outra coisa. Mas ela é de ferro. Isto é a essência. E esta cadeira, se nós pararmos e pensarmos, é o que o autor está dizendo de fé, ou seja, a essência. Por quê? Imagina que isso aqui está tudo cheio de água ou está tremendo, mas eu preciso ficar na altura desta cadeira para que eu não desmorone, para que eu não caia. Se eu subir aqui, se eu cair, eu vou sujar a cadeira, mas depois eu limpo, tá? Se eu subir aqui, o que acontece? Nada, porque eu tenho um firme fundamento. É isso que a Bíblia chama de fé, o firme fundamento, porque tem algo que me sustenta em pé
na condição que eu preciso, na altura que eu preciso, no meu exemplo aqui, que ela não treme. Pode chacoalhar tudo aqui, pode encher de água, eu posso pular, eu estou em pé, porque existe um firme fundamento. Isto, segundo a Bíblia, enquanto alguns queriam que eu caísse, para dar uma risada, mas depois eu limpo, viu, mãe? É o firme fundamento. Então, quando o autor, no verso 23 do capítulo 10, diz: apeguemo-nos com firmeza, é exatamente como este que sobe sobre a cadeira, é como aquela Rose que subiu naquela prancha de madeira e se agarrou naquilo para se sustentar até o dia de Cristo, até a volta de Cristo. Então, a primeira característica de um cristão verdadeiro é porque ele se apega firmemente, não é? A esperança que nós professamos, a nossa fé, a fé em Cristo. A fé, meu irmão, ela não é aquele negócio que é um pensamento positivo, né? Eu tenho um rapaz que trabalha comigo, ele é de Juiz de Fora. Ontem ele saiu do hospital. Na sexta-feira anterior, de manhã, ele acordou e a sua vista esquerda estava turva, ele não via nada, ele só enxergava com o olho. A outra parou de enxergar. E assim foi, e os dias foram piorando, não é? Aqui o que o autor fala para todos nós não é a fé, aquela coisa de que quando a gente conversa e diz para ele: tudo vai dar certo, viu? Confia que vai dar certo. Não é aquele pensamento positivo. A fé é o firme fundamento que nos mantém em pé. Ainda quando na nossa cabeça o troço está chacoalhando, meu Deus, eu não vou enxergar mais, meu Deus, eu não sei o quê. A fé continua nos mantendo em pé, mesmo em dias de tribulação. Então, a característica do cristão, meu irmão, é aquele que se apega firmemente à sua profissão de fé. E há uma profissão de fé, meu irmão, e é diferente das demais. Por isso nós somos cristãos, porque há uma profissão de fé do cristão, não é? Existe o credo apostólico, os irmãos conhecem, não é? Já não lembro de cabeça mais, mas é o: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e assim vai. O que é isso? É uma reza? Uma reza brava? Não, irmão. Isso é um conjunto que determina qual é a minha profissão de fé. E é nisso que o cristão deve se agarrar. Qual é o problema do crente hoje? Ele não conhece qual é a fé dele. Então vem um e fala de qualquer outra maneira e acrescenta coisas, e ele acha que é, porque está usando termos bíblicos e abraça. O nome disso é sofisma. Sabe quem faz muito disso, de sofisma? Meia verdade e meia mentira? O diabo. Voltando a falar de política, só para causar um tumulto, teve uma entrevista com um dos candidatos, e a entrevistadora, aquilo foi surreal, né? Na época da pandemia, do corona. Aliás, a pandemia acabou? Não, então estamos na época da pandemia. Mas na época do pico da pandemia, né, no ápice, né, da pandemia, ora, qual foi a diretriz dos governos, não é? É o famoso hashtag fique em casa, fique em casa. Para algumas pessoas, o fique em casa funcionou muito bem, porque a pessoa podia trabalhar online, o emprego daquela pessoa se manteve e tudo mais, mas tinha outras que não. Como é que o cara vai trabalhar dentro de casa se ele precisa estar no balcão para atender? Então, muita gente se deu mal nessa época, porque foi no forceps, não foi uma coisa assim, opcional. E na entrevista lá daquele candidato, a mulher que estava entrevistando, ela falou: não, porque fique em casa se puder. Eu só não sei de onde que ela tirou se puder, porque não teve se puder. Na ocasião, eu morava em Catanduva, perto de São José do Rio Preto. E lá tem uma cidade próxima, muito grande, que chama Araraquara. Teve um caso que espalhou-se pela mídia, de uma senhora que passeava pela praça durante o dia. E ela foi, não é, abordada por policiais e foi conduzida pelos policiais, porque ela não poderia ficar na praça. Isso porque ela estava sozinha na praça. Não é? Então o que é isso? Fique em casa se puder. O nome disso é sofisma. Meia verdade. O fique em casa foi verdade. O se puder era mentira. Então, esse conjunto de meias verdades e meias mentiras é o que o diabo vem usando nas igrejas para confundir aqueles que são os crentes.
E é por isso que você precisa se apegar e com firmeza à sua fé, conhecendo ela e se alimentando dela, porque na hora das dificuldades o que é que sobra para todos nós? Se não a certeza e a convicção de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Na hora do desespero, nós nos lembramos do que disse o Senhor para Sara. Ora, existe algo que é impossível para Deus? Portanto, são estas coisas. A nossa fé não é governo, não são políticos, não é normas e empresas que são muito prósperas ou não prósperas, mas é a palavra do Senhor, onde aquele que é cristão deposita a sua fé. Primeira característica, então, daquele que de fato é cristão, e que nada tem a ver, meu irmão, com escolha política, porque a escolha política vai exatamente ser consequência do que ele entende daquilo que é o texto sagrado. É isso que a igreja precisa se preocupar. Mais um comentário sobre política. Eu assisti um vídeo essa semana e fiquei muito triste, de um pastor, que inclusive batista, dizendo que nunca mais vai pôr os pés na região do Nordeste, nunca mais vai comer em restaurante de pessoas que vêm do Norte, nunca mais, porque parece que a votação do eleito foi maior, não é, naquela região. Meu irmão, a gente precisa aprender, não é, a ser cristão de verdade. Infelizmente, é um irmão, não é, que ainda precisa amadurecer na fé. Nós não somos da turma dos que separam, nós somos da turma daqueles que perdoam, aqueles que amam, aqueles que caminham junto, aqueles que ensinam quem tem dificuldade de enxergar as verdades. Estes são de fato os cristãos, porque eles se apegam à esperança e apegam firmemente. Verso 23, primeira característica: apeguemos com firmeza a esperança que nós professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus não deixa de cumprir nenhuma das suas promessas. E uma promessa importante que ele disse que aconteceria: se comer desse fruto, certamente morrerás. Deus deixou de cumprir a sua promessa? E é o que nós vivemos hoje, não é? Num mundo decaído por conta do pecado, porque desobedeceram lá atrás. Segunda característica nós encontramos a partir do verso 24, meu irmão, que diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Consideremos uns aos outros. Hoje foi muito falado aqui à tarde, não é, pela irmã Priscila, acerca de unidade. Se nós lêssemos lá em Efésios, no capítulo 4, os primeiros versículos, o apóstolo Paulo ele diz que nós devemos nos esforçar. Ou seja, é ação acima da medida normal para todos nós. Por isso o esforço, porque não é muito natural. Para que o esforço? Para mantermos a unidade que o Espírito promove. O que nós encontramos aqui no verso 24, meu irmão, é a segunda característica do cristão. E que nos dias de hoje parece que... Se não tem essa característica, desculpe lhe dizer, precisa rever os seus conceitos. Verso 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Qual que é a segunda característica, meu irmão? Se a primeira é a confissão, a segunda é a congregação. Não se vive cristianismo sozinho. Não se vive lá isolado no meio do Saara, não é? Com a sua marmitinha, com o seu miojo, não é? E, sei lá, consumindo cultos online e o resto da sua vida. Isso não é vida cristã. Porque vida cristã pressupõe comunhão. Vida cristã pressupõe que eu vou ser ministrado como fui hoje, durante a tarde. A vida cristã pressupõe que na sua dificuldade você tem irmãos para poder lhe apoiar. Como diz o verso 24, consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não a divisão, é ao amor, meus irmãos. Não esse negócio de que, se você é do norte, eu não quero mais saber de você. Não vou mais comer no restaurante. Isso não é, meu irmão, palavra de Deus. Por isso, cuidado. Mas a congregação, congregar-se com seus irmãos. Veja a continuidade no verso 25. Não deixemo-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
Ainda mais quando vocês veem o quê? Que está acabando a Copa do Mundo. Ou vai começar a Copa do Mundo. Né? Ou porque está chegando o Carnaval, ou porque vai passar o Carnaval. Não. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E esse dia, ele está bem aí, não é? Diferenciado dos demais. Tem um D grande aí, tem um D maiúsculo, dia. Que dia é esse, meu irmão? Aleluia, tem um crente aqui nessa igreja. Porque diz o verso 37, aquele que vem virá e não demorará. Esse é o dia, louvado seja o Senhor. Você já pensou nisso? Todo olho verá. Não tem esse negócio de que, eu estava na minha casa, eu não vi. Todo olho verá ele vindo dos céus, da sua majestade, meu irmão. Louvado seja o Senhor, porque essa é a nossa esperança. E não é uma esperança de que alguém que se assenta, que será que passa o ônibus continental aqui? Eu não sei, eu não conheço esse ponto. E fica lá sentado e de repente nem passa. Não é essa a esperança, mas é a esperança de quem se assenta, agarrado naquela madeira, esperando a hora, porque certamente virá, e breve virá. Aquele que vem virá, e não deixará de vir, não se atrasará, porque a Bíblia diz que ele vem na plenitude dos tempos. Então aqui a Bíblia diz, não é? Que nós devemos nos reunir como igreja, não é? E segundo alguns lá naquela época não estavam mais fazendo assim, então o encorajamento é exatamente para isso. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Sabe, meu irmão, cristão de verdade é aquele que percebeu que você não veio na igreja domingo passado e passou a mão no WhatsApp, tudo bem, irmão? Senti sua falta. Não é? Cristão de verdade é aquele que vem apesar das suas dificuldades, porque ele necessita da congregação. A segunda característica de um cristão verdadeiro é a congregação. Primeira, confissão de fé, cita aqui o autor aos Hebreus. A segunda, congregação. Esse negócio de desigrejado, meu irmão, nada tem a ver com Bíblia. Nada. Tem um memezinho que é bem interessante. É agressivo, mas é bem interessante, que mostra um trem vindo assim e um ônibus. E o trem está vindo nessa direção e o ônibus nessa. E aí o cara, na primeira foto, né, que está assim o trem e o ônibus, ele diz aqui, o trem é a Bíblia, o ônibus é o que eu penso. E aí, de repente, o ônibus tenta passar pelo trem e o trem roda ele, né? O que esse meme agressivo quer dizer? Que assim, meu irmão, a gente pensa um monte de coisa, a gente acha um monte de coisa. A gente, às vezes, até dá corda para um monte de gente pensando que eles estão falando a verdade. Mas o que de fato interessa para o cristão é o que diz a Bíblia. Está na Bíblia, irmão? Louvado seja o Senhor. Não está na Bíblia, irmão? Rejeita. É anátema, como disse o apóstolo Paulo. Se aparecer um anjo aqui, um anjo de luz, e pregar um evangelho diferente, o que Paulo disse? Corre, pega o seu caderninho e anota, irmão, para começar a pregar. Ele diz que aquilo é maldição. Se não está na Bíblia, irmão, e é por isso que é tão importante conhecer a palavra do Senhor, para que você tenha, não é, essa estrutura, para que você conheça e não seja conduzido por esses mau caráteres aí que tem por aí e que tentam a todo custo, não só desviar a tua atenção, desviar a tua fé, mas também desviar os teus recursos, viu? Cuidado. Segunda característica, portanto, do cristão, congregação. Diz no verso 25, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia. Então não é só congregar, irmão, mas é participar, é fazer parte. É observar as necessidades do seu irmão e agir em favor dele. Mas pastor, eu não consigo, não sei o que fazer. Você sabe orar, não sabe? Então ore. Às vezes é um abraço, às vezes é só o ombro, às vezes é uma aproximação. É algo que você e que está em você e que certamente há de abençoar o próximo. O exemplo que foi dado hoje à tarde aqui é que quando alguém falta, não é? Há necessidade de que estique a mão. Deixa eu falar melhor do exemplo. Imagina que estamos todos de mãos dadas aqui e tem alguém segurando a minha mão aqui e eu aqui. Imagina que eu não estou. Olha o vácuo que cria. Então, a ginástica para que o outro pegue a mão do outro,
não é? Foi a metáfora usada aqui, ou seja, sobrecarrega os demais e causa outras dificuldades, que é o que foi ministrado aqui. Portanto, a palavra de Deus diz que a congregação, ela faz parte deste conjunto que nós chamamos aqui de fé, das nossas confissões de fé. A igreja não está aqui só para passar tempo. Não existe crente Faustão, como eu vi esses dias, né? Eu falei, mas o que é o crente Faustão? Só aparece aos domingos. Não, meu irmão, não tem isso. Agora nem aos domingos mais, né? Que dia que ele é, mãe? Minha mãe assiste bastante ele. Que dia que ele é agora? Faustão. Não? Mas sei que não é mais de domingo, né? Ou é de domingo também? É todo dia? Vixe, ai, agora sim, agora é crente. Agora tem que ser crente Faustão mesmo, né? Ou seja, meu irmão, não basta dizer que é crente, não é? Você tem que participar da comunidade. Você tem que viver a comunidade. Olha quantas coisas a gente aprende, não é? Na comunhão com os irmãos. Existe um ditado por aí, eu não sei de onde veio, mas que diz que o inteligente aprende com os próprios erros, né? Mas o sábio aprende com o erro dos outros, para não precisar passar por isso. E o fato e a verdade é que, às vezes, essa experiência que cada um tem na comunhão, a gente acaba vendo algumas coisas e aprendendo, e por conta disso, não querendo, então, experimentar essas coisas, não é? E por conta disso, então, livres e afastados, não é? Do mal. Eu me lembro uma vez que nós fomos a uma casa de recuperação, e na hora ali do compartilhamento, um dos internos disse, olha, glória a Deus pela vida de vocês. Ali havia um compartilhamento. O interno, que estava lá se recuperando de drogas, e o cara era, o que ele era também? Ele era, esses caras que faz... estelionatário. O cara não só se recuperava de vícios, mas também no seu caráter. E ele dizia, glória a Deus pela vida de vocês, porque vocês não experimentaram o que eu experimentei. Porque Deus tem poupado a vida de vocês, não é? Então, bendito seja o Senhor, porque na comunhão, aqueles que ainda têm dúvidas, será que é tão ruim tal coisa, né? Aí a pessoa vem e fala, é ruim, viu? Passei por isso, que coisa horrorosa, e aí você finalmente deixa aquilo, né? Ou deveria. A comunhão, então, meu irmão, é a segunda grande característica, congregação do cristão. Crente sem igreja, meu irmão, mula sem cabeça, lembra que nós falamos um dia? Não funciona. Não é assim. Isto não é cristianismo segundo a Bíblia. E a terceira característica, não é? Que aqui o autor agora vai trazer para todos nós, não é? Está no verso de número 35. Vamos lembrar a primeira. A primeira é confissão. O cristão ele tem uma confissão de fé. Não é de qualquer jeito. É segundo o que está na Bíblia. São as promessas de Deus. A segunda é a congregação. Crente tem a sua igreja, crente congrega na sua igreja. Isso é ser cristão. A terceira, no verso de número 35, ele diz o seguinte: por isso, depois de dizer uma série de coisas na sequência, não é, da congregação, ele fala o seguinte: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Não abram mão da confiança. Se por um lado eu tenho uma confissão, eu me identifico com o cristianismo, por outro lado agora eu tenho a confiança vinculada à fé que nós falamos agora há pouco no capítulo 11, no verso 1. Então esta confiança, meu irmão, é exatamente, independente das circunstâncias, independente de como será o Brasil no dia 1º de janeiro, não é, de 2023 e assim por diante, independente de se amanhã vai ter greve geral, que nem tudo está falando, vai ter greve, que não sei o quê, como é que vai ser? Eu vou para o meu trabalho, não vou. Independente de todas essas coisas, o cristão, ele está firmado na sua fé e na sua esperança. Portanto, agora, a confiança. Primeira delas, confissão. Segunda delas, congregação. E a terceira é a confiança. Meus irmãos, a coisa que nós vemos é que quando o calo aperta, aquilo que nós falamos parece que não é mais válido, né? Quando a gente vive uma situação, parece que aquilo que é uma grande verdade para todo mundo, deixou de ser tão verdade assim.
Nós às vezes defendemos valores e princípios arduamente, mas alguma coisa acontece no meio do caminho com a nossa família, com a gente mesmo e tal, e assim, não é tão, deixa para lá, né? E assim vai. Vou lhe dar um exemplo, não é? Pessoas que se envolvem em situações matrimoniais e que porventura precisam, não é, seguir caminhos diferentes. Ora, sempre pregaram sobre a questão do divórcio, mas agora viveram uma experiência diferente. Então não é bem assim, já não é mais tão enfático naquilo. Mudou um pouquinho o contexto. Agora a palavra diz para mim e para você, no verso 35, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Deixa eu te dar um pouquinho de histórico do que essas pessoas que leram originalmente a carta viviam. Eram hebreus, espalhados por toda a Judéia, Samaria, gente que estava para todo lado. E por que eles se espalharam? Porque houve promoção no Groupon e saiu um monte de passagem barata? Não, porque havia uma perseguição generalizada contra cristão. Se você dissesse que era cristão, a tua vida estava em risco. A tua família estava em risco porque você dizia ser cristão. Por isso, confissão é tão importante, independente das circunstâncias. Está custando a tua vida, meu irmão? Então vai, porque acima de tudo isso, muito grande será a sua recompensa, no verso 35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Nos versículos anteriores, aqui o autor vai dizer, ora, vocês nos lembram quando começaram as pessoas da igreja a serem presas? E foram presas porque criam em Cristo. Não foram presos porque eram bandidos, porque esse aí tem que ir preso mesmo, não é? Mas foram presos porque diziam que eram de Jesus. Foram presos porque estavam caminhando para uma das catacumbas onde se realizavam os cultos, porque eram as escondidas. E aí pegaram ele. E aí o autor vai dizer, você lembra como você foi alegre visitar, olha a congregação, foi visitar aquele que foi preso por amor a Cristo? Vocês lembram com quanta alegria vocês passaram quando os seus bens foram confiscados? É só você ler aí o capítulo 10 de Hebreus que isso está aí, não estou inventando da minha cabeça não. Tá bom? E é um bom exercício para você, né? Vai lá e prova mesmo se está na Bíblia, viu? Seja bereano, meu irmão. Comprove. Não aceite tudo que você ouve, não. Mas vai comprovar na Bíblia. O autor diz, você não lembra que alegria? Chegou o fiscal da Receita Federal lá na tua casa e falou, geladeira tem? Tenho. Você está devendo, então dá a geladeira aqui. Aí vem alguém, pega a tua geladeira. Micro-ondas tem? Tem. Eu faço miojo lá. Então pega o micro-ondas lá, confiscaram. O que naturalmente as pessoas ficam, né? Pô, me roubaram, meu. Olha só o que aconteceu comigo. E aquela choradeira toda. O autor aos Hebreus está dizendo, lembre-se com a alegria que vocês passaram quando confiscaram os seus bens. Ou seja, as coisas dessa vida têm alguma relevância diante de tudo o que nós já temos em Cristo. Nos céus e na eternidade, não tem comparação. Por isso agora ele diz no verso 35, agora não abram mão da confiança que vocês têm, porque vem perseguição. Agora está voltando ex-deputado aí dizendo que tem que tirar a Bíblia do Brasil, que tem que acabar com voz de pastor, que pastor não pode falar mais, e vão vir uma série de perseguições. E as pessoas, meu Deus, olha aí. Meu irmão, tudo isso já está na Bíblia faz tempo, que nós vamos ser perseguidos. Qual é a novidade? Agora vem a outra parte da história, que é como nós reagimos diante de tudo isso. Porque muitos vão se acovardar. Muitos ali vão, eu até confessava Cristo, eu até congregava, mas na hora que vem a perseguição, não, deixa para lá. Aí eu vou vestir outras camisas de outras cores, eu vou fazer sinalzinho com a mão e acabou. Minha vida agora em risco? De jeito nenhum. O meu PlayStation, que eu demorei sei lá quanto tempo para comprar, mas nem a pau. Não é? O quê? Aquela televisão de 90 e 10 polegadas que eu comprei, meu. Vão levar? Não vão levar nada. O que a Bíblia está nos ensinando, meu irmão, é que as coisas desse mundo são passageiras, a gente já sabe disso, não é? E se tiver que enfrentar situações difíceis, meu irmão, louvado seja o Senhor. Por isso, não abram mão da sua confiança, porque aquele que detém o governo do mundo
não mudou 1 milésimo de centímetro de lugar. Ele está sentado no seu trono, todo-poderoso, comandando todas as coisas. Por isso a palavra diz, não é, no verso de número 35, não abram mão da confiança. Não abram mão da confiança. Ai, pastor, mas agora com essa turma vai acelerar a ideologia de não sei o que lá, vai aquele sopa de letra de não sei o que. Irmão, isso aí não é do partido A, B ou C, isso é do mundo. E a gente às vezes está orando por um troço, meu irmão, que está tentando ir contra aquilo que é a vontade de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que é a vontade de Deus? Claro que é, lê Romanos capítulo 1. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles que agora se enfiam nas relações que não são naturais e todas as coisas, isso é condenação da parte de Deus. Agora Deus os expõe a tudo isso e os enfia ali. Mais ou menos como disse ao povo, você não queria comer codornizes? Agora você vai comer carne até sair pelo nariz, diz o Senhor. Está na Bíblia, irmão, é só você ler. Capítulo 1 de Romanos, você vai ver que isso é condenação de Deus. Nós estamos debaixo de um mundo, ou num mundo, que está debaixo de condenação. Então, o que esperar de diferente disso? Agora, meu irmão, quando nós pregamos o Evangelho, vivemos verdadeiramente o Evangelho. Não é esses crentes de fachada que diz que é crente, mas na hora do vamos ver não é crente nada. Que o vizinho não vê, não é nenhuma atitude que corresponde. No trabalho não age como um cristão. Não trabalha, não é como quem trabalha para Deus, mas trabalha numa disputa, quer passar perna em todo mundo, quer passar por cima de hierarquias e tudo mais. Para quê? Para atingir objetivos. Agora, aquele que trabalha como quem trabalha para Deus, fazendo o seu melhor, não importando se tem reconhecimento humano, mas em agradecimento a Deus, que deu saúde, vida e o trabalho, você está pregando o Evangelho, meu irmão, fazendo o seu simples trabalho. Existe uma palavra que é chamada secular, ou secularismo, não é? Isso na Reforma Protestante foi cortado. Antigamente se dizia que aquilo que era sagrado era o trabalho do sacerdote. Este é sagrado. Agora, o gari que limpa a rua, o fulano que sobe no poste para arrumar aquilo lá é secular. A Reforma Protestante corta tudo isso, meu irmão. Nós estamos no dia 6 de novembro. Alguns dias atrás foi, não é, mais um aniversário da Reforma Protestante. O que se trouxe? Qual é, não é, o benefício também que nós recebemos da Reforma Protestante? É que todo o trabalho é sagrado. Porque é para Deus, não é para homens. Não é só aquele que vem e prega, não é só aquele que vem e ministra uma ceia, que tem uma ação dentro da igreja, mas todo o trabalho é sagrado. Porque lá no capítulo 5 de Apocalipse, meu irmão, você vai ver que não existe voluntariado na igreja mais. Ai, pastor, eu vou, mas assim, eu vou e assim, porque... Ai, me chamaram, eu vou. Você não é voluntário na igreja, meu irmão. E se você pensa que é voluntário na igreja, é aí que você precisa ler a palavra de Deus. Porque não tem voluntário na igreja. Não existe trabalho voluntário na igreja. Essa é a casa do teu pai, só para lembrar. Você é sacerdote, você é sacerdotisa. Capítulo 5 de Apocalipse diz que Deus, pelo o sangue do seu filho, comprou para si e tornou a todos agora sacerdotes e sacerdotisas. Todos nós agora temos na casa do Pai trabalho, na congregação, na comunhão, no ajuntamento dos irmãos, na preparação das coisas e tanta variedade que tem, e de maneiras e serviços para o Senhor. Inclusive, quando você está lá numa segunda-feira, sentado na sua cadeira de trabalho, ali você está servindo a Deus. Porque o sujeito pensa que ele só é cristão ou só trabalha em tempo, entre aspas, integral, quando ele está no ministério, na igreja. Agora, e no trabalho? Você continua sendo embaixador de Cristo. Você continua sendo aquele que representa o reino de Deus. Portanto, agora, meus irmãos, diante de toda essa perseguição que parece se aumentar, se avolumar diante dos nossos olhos, a palavra de Deus diz: confiança. Não abra mão da sua confiança. Verso 35, ele diz: por isso não abram mão da sua confiança, porque ela será ricamente recompensada. Pastor, olha aí a teologia da prosperidade. Eu vou ser ricamente recompensado. Você já foi ricamente recompensado. Como assim, pastor? Efésios capítulo 1, verso 3.
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você já tem, meu irmão. Ricamente abençoado, você já é. Não é? Do que se trata aqui? É que ainda que nós passemos por dificuldades aqui, ainda que sejamos livrados, não é, do vale da sombra da morte, ou não, que enfrentemos e ali mesmo padeçamos, nós seremos ricamente recompensados, independente de qualquer circunstância que se amonte diante dos nossos olhos. Por isso a terceira característica, meu irmão, no verso 35, não abram mão da confiança. Não abram mão da confiança. Não troque aquilo que é de mais precioso por coisa que não tem valor algum, por coisa que é passageira, que é igual o pãozinho, ou igual o fruto que foi pregado hoje, que passa o tempo, cai no chão e fica daquele jeito. Não é? Que de repente para lavagem de porcos talvez sirva, mas para mim e para você já não serve mais. Não troque por essas coisas, mas fique firme, se agarre, meu irmão, nessas verdades poderosas da palavra de Deus, congregue, compartilhe, ajude aquele que está se enfraquecendo diante das dificuldades da vida e mostre a ele, mostre as verdades, conte o seu testemunho, por isso a congregação é tão importante. E não perca jamais a confiança. Ah, pastor, desse jeito não dá não. Eu vinha esses dias voltando para casa e o motorista estava dizendo, ah, rapaz, eu estou juntando dinheiro, mas é dia 1 de janeiro eu estarei no aviãozinho sumindo daqui do Brasil. Não fico mais desse país. Eu pensei comigo, nossa, que vontade. Mas não vai rolar. Mas, irmão, se ficar e se sair, não perde a confiança. Porque não são homens, não é? A gente já sabe. Mas é Deus. E ainda que passemos por um exílio como passou, e mais de uma vez o povo de Deus, o Senhor sustentou a todos com a sua graça. Por isso, a terceira característica, não abram mão da confiança que vocês têm. Essas três características, meu irmão, definem exatamente quem é cristão. Confissão, congregação, confiança. Na continuidade do texto, vamos ler verso 36, ele diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, ou seja, passar por tudo isso, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o justo viverá pela fé. Agora, se retroceder, não me agradarei dele. E aí vem o verso 39, que nós começamos. Ele diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem. O que é retroceder, meu irmão? Retroceder, a palavra grega aqui, ela representa se encolher, é recuar. Isso é retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem, diz o autor. Quem são os que retrocedem? Os que ouviram, os que até conviveram, mas na hora da dificuldade, na hora do aperto, recuaram. E por que nós não somos destes? E por que é tão importante que a gente perceba a separação? Ele diz assim, eu estou lendo a NVI. Tem como colocar a Almeida Corrigida Fiel aqui? Se não tiver, não tem problema. Ele diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Está assim na sua Bíblia também? Dos que retrocedem para a destruição. Tem alguém que está para a destruição? Como é que está a sua, Fábio? Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição. Para a perdição. A preposição para, e que aqui nós vemos na NVI, e são destruídos, é a palavrinha eis no grego, E-I-S, eis. Essa preposição no grego, ela indica uma direção. Se você fosse representar ela graficamente, você faria uma seta. Para onde essa seta está apontando? É a palavra eis. Então nós não somos os que retrocedem ex-destruição, ou seja, para destruição. Porque quem retrocede, retrocede numa direção. Que direção é essa? A destruição.
aqueles que dão passos para trás, aqueles que não se mantêm firmes, aqueles que ouvem e não praticam, estes são como estes narrados aqui no verso 39. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. Mas ele continua dizendo, mas nós somos os da fé, ou como está na NVI, mas dos que creem. Que crer é este? É a fé que nós falamos do capítulo 11, verso 1. É esta fé, o firme fundamento. Nós somos aqueles que estão firmados neste fundamento. Eis salvação. Ou seja, nós somos os que creem para salvação. Está o para aí também de novo, não é? Para salvação? Para salvação. Esta preposição é a mesma, eis, EIS, que ela indica uma direção. Enquanto quem retrocede está caminhando para a destruição, aquele que se mantém firme, ele está caminhando para salvação. Nós não somos os que retrocedem, mas nós somos aqueles que creem e são salvos. E a palavra crer aí, meu irmão, é a pistoles. Esta palavra no grego, além de fé, ela também indica fidelidade. Então não é uma crença como o diabo, por exemplo, que também crê na palavra de Deus, mas é uma crença fiel. Parece até redundante falar isso, que tem fé e é fiel. É aquele que permanece. É este o sentido que o autor traz aqui. Mas nós somos daquele que crê e são salvos. Aqui no nosso meio, meu irmão, tem dois tipos de pessoa. Tem os que retrocedem para a sua destruição e tem aqueles que se mantêm firmes na sua fé para a salvação. Quem é você? Onde você está? Em que grupo você está? Porque este versículo ele divide a humanidade. A divisão da humanidade não é pelo teu gênero, não é pela tua escolha de futebol, não é pelo... As pessoas acham que não, é pela nacionalidade, né? Brasileiro aqui, os indianos ali, os sei lá eu aonde. Não é isso não. Mas a Bíblia diz que há uma separação da humanidade. Existem as ovelhas e existem os bodes. Existe o joio e existe o trigo. Existem os que recuam para a destruição. E existem aqueles que avançam, ficam firmes, fielmente para a salvação. É o que diz a Bíblia, meu irmão. Quem somos nós nessa noite? Nós somos aqueles que, como aqueles muitos soldados que estiveram com Gideão, não é? Ficaram com medo e Gideão falou, quem tiver com medo pode ir embora. Nossa, a quantidade de soldados que foram embora. Até que sobraram, de todos, no saldo, sobraram 300. Nós somos destes 300 que confiam no Senhor, que congregam e junto com a congregação, nessa confiança, se mantém firme e avança? Ou dos que retrocedem? Quem somos nós? Quem é você? Não é? Nessa noite. E diante dessa questão que fica, eu queria que nós lêssemos o Salmo de número 46, através inclusive da leitura deste Salmo que Martinho Lutero, já que falamos de reforma, não é? Ele escreve um hino, e um hino muito famoso. No Cantor Cristão é o hino 523, se eu não erro aqui pela memória, né? No Cantor Cristão, mas o hino se chama Castelo Forte. Ao ler o Salmo 46, Lutero redigiu a letra dessa música. E olha só o que é que diz o Salmo 46. Olha como ele começa, verso 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Olha a confiança, a confissão, porque Ele é o meu refúgio. E Ele é meu socorro bem presente. Olha a confiança, meu irmão. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que transbordem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura.
Venham e vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ô, meu irmão, Deus é bom ou não? A gente está preocupado se vai ter capitão, se não vai ter capitão, meu irmão. Nós temos o Jeová Sabaote, que é o Senhor dos exércitos. É o dono de todas as coisas, o Criador, autor e consumador da nossa vida e da nossa fé. É Ele quem nos sustenta, meu irmão. Ainda que se abalem as estruturas desse mundo, nós não temeremos. Porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, meu irmão. Por isso, não abra mão da sua confiança, mas permaneça firme. Eu queria convidar os irmãos do louvor para que nós cantemos um hino, né? Um hino do cantor cristão. E enquanto os irmãos vão se preparando, se coloque de pé em nome de Jesus, meu irmão.